Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de região do tipo 1, tipo 2. Então, assim, qual é o objetivo da aula de hoje? É oferecer uma base teórica para calcularmos integrais duplas sobre um domínio mais geral. Porque o que nós aprendemos na videoaula passada, através do teorema de Fubini, é que nós somos capazes de calcular integrais duplas onde o nosso domínio são retângulos. Só que a ideia agora é calcularmos integrais duplas em domínios mais gerais do que retângulos. Então, antes de partir para esse conteúdo em si, o que nós basicamente vamos fazer é descrever essa nossa região mais geral por tipos diferentes. Então, na aula de hoje, eu vou estudar especificamente o como descrever essas regiões mais gerais. Na próxima aula, aí sim vou me preocupar em calcular as integrais em cima dessas regiões. O que nós vamos basicamente fazer é estudar dois tipos de casos. Primeiro caso, descrever a nossa região entre gráficos de duas funções na variável x. Então, só para revisarmos uma coisa que é do pré-cálculo, mas é algo que muitas vezes passa batido, é o seguinte: sempre quando nós temos um desenho, vamos colocar, por exemplo, o seguinte: um desenho como esse aqui. E esse tracejado aqui, será que ele pode ser visto como o gráfico de uma função na variável x? Em outras palavras, será que eu consigo enxergar esse tracejado como um y igual a f de x para alguma função f? Resposta é sim. Como a gente verifica? Para cada reta vertical que você traçar, você tem que ter no máximo um ponto de interseção entre as retas verticais e o gráfico e o tracejado. Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu der uma volta para cá, essa curva aqui não pode ser vista como o gráfico de uma função y igual a f de x. Por quê? Porque existe um valor de x aqui e você tem dois y. Então, tem horas que a gente vai estudar regiões que está entre gráficos de funções na variável x, ou seja, você vai traçando essas retas verticais e você tem que interceptar em um ponto. No caso, como estou falando entre gráficos, eu estou pensando uma função em cima e uma função embaixo. Ou vamos pensar a nossa região estando entre gráficos de duas funções na variável y. Então, ao invés de traçar as retas verticais, vou traçar as retas horizontais. Então, vamos de fato ao estudo das regiões. Definição de região tipo 1. É uma região entre gráficos de funções contínuas de x, ou seja, estou pensando y igual a f de x, ou seja, o x está no domínio da nossa função. Então, a gente pode pensar que D é o conjunto de todos os pares x e y, tal que o x está entre a e b e o y está entre duas funções contínuas. Nesse caso, a gente pode pensar em três exemplos clássicos para regiões do tipo 1. Então, nós temos um intervalo fechado AB. Eu posso desenhar, por exemplo, uma função contínua aqui. E eu posso desenhar uma função contínua por aqui. Então, nesse caso aqui, o nosso conjunto D é essa região aqui. Porque o x fica entre A e B. E para cada valor de x, que nós vamos ter é o seguinte, que o nosso y vai estar entre g1 de x e g2 de x. Então, você vai percorrendo verticalmente, é como se você tivesse, pensa naquele filme Karate Kid, né, que o seu Miyagi, ele ensina o Daniel San a pintar a mureta, então ele vai pintando verticalmente. Então, pense que regiões do tipo 1 é como se você estivesse fazendo esse movimento do Daniel San. Você vai pintando verticalmente a sua região. E para cada pintura vertical, vamos dizer assim, o ponto onde a pintura tem que estar delimitada, ela fica entre duas funções. A função verde, que é a g1 de x, e a função rosa, que é a g2 de x. Só que você tem esse exemplo, mas você tem outros exemplos de funções do tipo 1. Você pode pegar, por exemplo, uma função da seguinte maneira. Eu começo um ponto rosa aqui,
percorro aqui em cima. E aí você tem um ponto verde aqui, termina aqui embaixo. E aí, nesse caso, eu vou ter que fazer um pontilhado aqui para delimitar o valor de x. E aí a nossa região, novamente, pintando verticalmente, que nem o Daniel San, nosso domínio D pode ser essa região aqui. E por último, nada impede de você ter pontos de interseção, que nem aqui. Eu posso ter duas funções onde elas não possuem, no intervalo AB, pontos de interseção. Então, posso pensar numa coisa mais ou menos assim. Uma coisa mais ou menos assim. Aí eu faço meu pontilhado. E minha região D, fazendo novamente essa pintura na vertical, é essa região. E observe que cada vez que você dá uma pincelada na vertical, você fica delimitado entre duas funções na variável x. Então vamos seguir em frente com um exemplo. Vamos descrever o conjunto D, que é a região limitada pelas parábolas y igual a 2x ao quadrado e y igual a 1 mais x ao quadrado. Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente conseguir descrever o nosso conjunto D, é desenhar a nossa região. Por isso que é muito importante ter uma boa base matemática de pré-cálculo para poder saber esboçar. Então, sabendo esboçar retas, parábolas, as funções clássicas, já é de grande valia. Y igual a 2x ao quadrado, então é uma parábola com vértice na origem, com cavidade para cima. E y igual a 1 mais x ao quadrado seria uma outra parábola com vértice no ponto 0, 1, também de concavidade para cima. Só que aí o que acontece? A priori, eu não saberia se essa minha parábola vai interceptar com a outra. Então, como é que a gente vai se certificar disso? O que eu estou querendo dizer? Será que ao eu desenhar a minha parábola aqui, eu vou ter esse desenho? Uma parábola mais aberta assim, de tal modo que eu tenha dois pontos de interseção? Não sei, isso é algo que a gente vai discutir agora. Intuitivamente, sim, mas a gente precisa discutir como encontrar esses pontos que acabei de destacar em verde. Em outras palavras, quais são os valores de x? Quais são os valores de x? E quando você substituir o x aqui e o mesmo valor de x aqui, o resultado dá o mesmo y. Será que é o x igual a zero? Bem, se eu troco x por zero, a parábola branca dá zero. A outra parábola azul dá 1. Não é o x igual a zero. Será que é o x igual a 1? Vamos ver. Então aqui vai dar 2. Aqui dá 1 mais 1, 2. Então x igual a 1 gerou o mesmo y. Y igual a 2, y igual a 2. Só que para não ficar chutando valores, vamos pensar no método mais geral. Como é que eu sei, como é que eu sou capaz de encontrar os valores de x de tal modo que esse fenômeno ocorra? Basta você igualar os y. Então, 2x ao quadrado igual a 1 mais x ao quadrado. E você tem que se questionar quais são os valores de x que cumprem essa equação. Mas é simples, só passar o x ao quadrado para o outro lado subtraindo, x ao quadrado é igual a 1. Todos os possíveis valores de x que atendem essa condição são x igual a mais ou menos 1. Então fica claro perceber que nosso x aqui é menos 1 e aqui é 1. Então, de fato, esses dois pontos verdes existem. Por quê? Porque se você troca o x por menos 1, o y do azul coincide com o y do branco. Mesma coisa aqui do outro lado. Então, a nossa região está muito claro que é essa aqui. E aí a pergunta é a seguinte: será que se eu pintar verticalmente, que nem aquele movimento do Daniel San, eu consigo delimitar esse meu tracejado azul entre gráficos de duas funções? Resposta é sim. Entre o gráfico branco e o gráfico azul claro. Então vamos lá. Vamos terminar o exercício descrevendo o conjunto D. O nosso conjunto D é o conjunto de todos os pares xy
Tal que, se você pintou verticalmente e você conseguiu delimitar entre gráficos de duas funções, isso quer dizer que o y está entre duas funções. Logo, o x tem que estar entre dois números. Então, o x varia de quanto a quanto? Percebe-se pelo desenho que o x tem que variar de menos 1 até 1. Então, a gente começa. X variando de menos 1 até 1. E o y? Aí, novamente, o movimento do Daniel-san. Pega uma amostra da sua pintura. O seu y varia do ponto branco até o azul. Tenho muita fé que isso aqui é vertical, tá? Agora, o que significa o y está aqui na região branca? Significa que o y é igual a 2x ao quadrado. Então, a gente coloca aqui 2x ao quadrado menor ou igual a y menor ou igual a vai até esse azul. O que significa o y bater aqui no azul? Significa que o y é igual a 1 mais x ao quadrado. Então, o nosso y em questão, a coordenada y, tem que ser maior do que 2x ao quadrado e menor do que 1 mais x ao quadrado. E esse é o nosso conjunto D. Então, a ideia é basicamente assim, passo a passo. Primeiro, entender o desenho. Por isso que é importante saber esboçar gráficos de retas, de funções de segundo grau, seno, cosseno. Desenhou. Procure os pontos de interseção para você ver o que está acontecendo. Para isso, ou você iguala os y, ou você, a depender da característica do problema, iguala o x. Isso vai depender muito do problema. Depois que você encontra os pontos de interseção, você pensa nas pinturas. Na pintura vertical, você conseguiu marcar gráficos de duas funções diferentes, então você consegue fazer o quê? Se pintou vertical, quer dizer que o y está preso entre dois gráficos f de x. Então você vai delimitar onde está o x tem que variar de um número a outro, uma constante a outra, e o y vai variar entre os gráficos correspondentes. Vamos seguir em frente. Agora vamos falar da região do tipo 2. Aqui, deixa eu só fazer uma pequena correção, é uma região entre gráficos de funções contínuas de y, ou seja, estou pensando não mais que é entre y igual a f de x, já estou pensando como x igual a f de y. Então, vamos pegar alguns exemplos. Então, dê o conjunto de todos os x e y, onde o c está entre o y está entre c e d. Então, nós temos aqui o valor de c, o valor de d, e o y está preso e o x está preso entre duas funções que dependem de y. Então, a gente vai ter que esboçar um gráfico h1 de y. Então, digamos que o h1 de y seja uma coisa mais ou menos para a esquerda, mais ou menos assim. E aí o h2 de y seria mais ou menos assim. Como é que eu sei que isso aqui é um h1 de y? Lembre-se, se você quer definir uma função, nesse caso, como é h1 de y está no domínio. Então, para cada y, você tem que ter um único x. Então, aqui nós temos uma função, que é esse azul, e esse rosa aqui é outra função. Mas você tem outros casos, como, por exemplo, marca aqui o intervalo de C até D. Marca, por exemplo, um azul mais ou menos assim. Tá? O rosa, mais ou menos assim. Aí faz o tracejado. Então, aqui, nossa primeira região, ao invés da pintura ser vertical, agora a pintura é horizontal. Pintura horizontal. Opa, com muita fé, acredita que é uma pintura horizontal. E por último, um outro possível caso de região tipo 2, você desenha dessa maneira. Coisa mais ou menos assim. Uma coisa mais ou menos assim. E aí você delimita a sua região. E aí você faz uma pintura. Deixa eu esticar um pouquinho mais. Pronto. E aí você faz a sua pintura na horizontal.
Então vamos fazer um exemplo. Descreva o conjunto D, que é a região limitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y² igual a 2x mais 6. Bem, vamos lá. Vamos fazer o nosso desenho. Vou marcar aqui o plano cartesiano. A reta y igual a x mais 1 é fácil, né? Só a gente pegar o y igual a x e descer um andar. Então, o gráfico é mais ou menos esse. Agora, como é que a gente esboça gráficos dessa parábola? Porque a gente geralmente, vamos colocar assim, em situações normais de temperatura e pressão, pensando a nível de ensino médio, a gente não trabalha com y², a gente trabalha com x². Então vamos lá. Primeiro, eu vou isolar o x da expressão. Então, isolando o x da expressão, nós vamos ter aqui y² menos 6 igual a 2x. E aí x vai ser igual a y² sobre 2 menos 3. Se ao invés de o x fosse igual a y² sobre 2 menos 3, fosse ao contrário, y igual a x² sobre 2 menos 3, a gente saberia esboçar o gráfico dessa função. Seria uma parábola com concavidade para cima, só que você descer 3 andares, né, na verdade. Então, o que acontece? Quando eu falo que uma parábola tem concavidade para cima, observe que para cima significa que você está apontando para o sentido positivo do y. Então, quando a parábola tem concavidade para cima, o para cima significa que você está no sentido positivo do eixo y. E se tem concavidade para baixo, você está apontando no sentido negativo do eixo y. Então, qual é a sugestão? E essa sugestão é, vamos dizer assim, uma das mais importantes da aula de hoje. Qual é a sugestão que eu dou para vocês num cenário como esse? Sempre quando o papel de x e y estiver trocado, se antes você falava para cima, fale para a direita. Por quê? Porque para cima é o semi-eixo positivo y, para a direita é o semi-eixo positivo x. Então, se antes você falava para cima, você agora fala para a direita. E se antes você falava para baixo, agora você fala para a esquerda. Então, vou apagar isso aqui, porque já não preciso mais desse rascunho. E já conseguimos esboçar a parábola aqui. Por quê? Porque como aqui o número que acompanha o y² é positivo, seria concavidade para cima, só que concavidade para cima, como você trocou o y por x, então a concavidade da parábola é para a direita. E aqui você tem o menos 3, que em situações normais ele desce a parábola. Só que se você está indo para baixo, se você está descendo a parábola, agora que você trocou o x por y, você vai caminhar para a esquerda. Então você, a partir da origem, você dá 3 passos para a esquerda. Deixa eu até mudar a cor aqui. 3 passos para a esquerda e a parábola tem concavidade para a direita. Então você marca a sua parábola. Opa, tem que ser mais para cima. Porque a parábola ela tem que crescer infinitamente, né? Mas não repare o desenho do artista não, porque o artista não é muito bom de desenho. Mas é basicamente isso. Se antes você falava para cima, fale para a direita. Se antes você falava para baixo, fale para a esquerda. Observe que se eu fizer uma pintura vertical, eu até consigo delimitar minha região nessa pintura aqui, nessa faixa, eu até consigo delimitar entre dois gráficos de duas funções, né? Um verde e um branco, pensando localmente. O problema é que como é que você vai traduzir isso matematicamente? Porque se você continuar a pintura vertical, vai pegar aqui o outro ponto do gráfico verde. Para piorar a situação, se você faz esse tracejado aqui, você nem consegue deixar entre gráficos de duas funções, porque a curva é a mesma ali, continua sendo a curva verde. Você não delimitou entre um verde e um branco, em homenagem ao nosso Palmeiras que infelizmente acabou não conquistando o Mundial em 2021. Mas vai conquistar em 2022. Eu acho que esse vídeo pode envelhecer mal, né? Mas enfim. Mas observe que esse tracejado
ele não fica delimitando entre verde e branco. Tá verde e verde. Então, pintura vertical aqui não funciona muito bem. Mas se você fizer uma pintura horizontal, não importa em que faixa você está. Na pintura horizontal, você sempre fica entre o verde e o branco. Agora a gente tem que descrever o nosso conjunto D, que está claro que conjunto D é esse. Só que a gente precisa conhecer quem é esse ponto aqui. Vou até marcar com uma cor amarela. Quem é esse ponto aqui e quem é esse ponto aqui. Como é que eu sei? Eu posso igualar os y ou eu posso igualar os x. Nesse caso, tanto, tanto seria assim, tanto faz a priori, mas por que eu sugiro igualar os x? Porque aqui o x está em grau 1, então fica mais fácil a gente fazer as manipulações. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar o x à parábola, aí nesse caso vai ser y ao quadrado sobre 2 menos 3, e vou igualar com o x da reta, que aí então você tem que isolar o x, vai ficar y mais 1. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, a gente vai descobrir quais são os valores de y, e nós vamos ter a mesma coordenada x. Então, eu vou multiplicar aqui. Bem, vamos fazer a manipulação com calma. Então, aqui y ao quadrado sobre 2 menos y, né? Passa esse y para o outro lado. Esse menos 3 fica. Esse aqui, menos 1. Então, menos 3 com menos 1, menos 4, igual a zero. Vou multiplicar tudo por 2. Então, vai ficar y ao quadrado menos 2y menos 8 igual a zero. A gente pode até brincar de completar quadrados aqui, né? Aqui vai ficar y menos 1 ao quadrado menos 1 menos 8. E eu estou completando quadrados. Caso vocês não tenham entendido essa passagem, vocês podem colocar nos comentários. Aqui vai dar menos 9, passa para o outro lado, mais 9. Que número que é elevado ao quadrado dá 9? Ou menos 3, ou mais 3. Então, isso implica que y menos 1 é igual a menos 3, ou y menos 1 é igual a mais 3. E isso implica que y é igual a menos 2, ou y igual a 4. Então, nós encontramos os nossos pontos de interseção. Basta fazer o y igual a menos 2 e o y igual a 4. Então, eu volto aqui, está muito claro que isso aqui é o y igual a menos 2. Está mais claro ainda que esse y aqui é igual a 4. Como você fez uma pintura na horizontal, isso quer dizer o quê? Que você está delimitando o seu x. Observa que a pintura horizontal mantém o y constante. Quem está variando aqui é o x. Para cada ponto desse segmento de reta, a coordenada y é sempre a mesma. O x que está variando. Então, o x que está preso entre duas funções. Então, vamos lá. O nosso conjunto D, deixa eu colocar em laranja. Nosso conjunto D é o conjunto de todos os pares x, y, tal que. Vou até fazer uma coisa mais interessante. Deixa eu ver se eu consigo. Já sei. Vamos fazer um Ctrl C, Ctrl V desse desenho, que aí a gente pode aproveitar para visualizar melhor. Então, vou pegar esse meu desenho, então Ctrl C, vamos descer um pouquinho, Ctrl V. Pronto, fica melhor para a gente enxergar. Então, é o conjunto de todos os x e y tal que. Como você fez uma pintura horizontal, então o x está preso entre duas funções. Então, primeiro você trabalha com y. O y tem que estar entre duas constantes. Então, nesse caso, o y está indo de menos 2 até 4. E o x? O x está entre verde e branco. Mas quem é o verde? O verde é a parábola. E a parábola, a gente já destacou aqui, é
y² sobre 2 menos 3. Então, y² sobre 2 menos 3 menor ou igual a x, menor ou igual a o branco, né? Quem é o branco aqui? É a reta y igual a x menos 1. Como eu estou querendo analisar o valor de x, porque é o x que tem que variar entre o verde e o branco, isolando o x dessa expressão, você vai ter que x é igual a y mais 1. Então, y mais 1. E pronto. Então, o nosso conjunto D é o conjunto do x e y, tal que o y varia de menos 2 a 4 e o x varia de y² sobre 2 menos 3 até y mais 1. Então, pinturas horizontais, o x está preso entre duas funções de y. Se você pintar na vertical, o y que vai estar preso entre duas funções que dependem de x. Então, para a gente, vamos dizer assim, consolidar esse conhecimento que foi adquirido na aula de hoje, vamos para esse último exemplo. Descreva o triângulo com vértices 0, 0, 2, 2 e 4, 0 como uma região do tipo 1 e do tipo 2. Eu não sei vocês, mas sempre quando eu falo região tipo 1 e tipo 2, eu penso em cotação do café. Talvez porque eu esteja com muita vontade de tomar café. Enquanto isso, eu tomar uma água, peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso você tenha interesse em mais conteúdos de matemática superior. E nós vamos prosseguir aqui. Então, vamos marcar os vértices. 0, 0. 2, 2. Então, 2 está aqui, mais ou menos. E o 4, 0. Então, se aqui é 2, marcar o 4 mais ou menos aqui. Então, vamos lá. Então, o nosso triângulo é esse camarada aqui. E nós vamos descrever esse triângulo como região de tipo 1 e uma região de tipo 2. Assim, a gente consegue descrever o mesmo conjunto de diversas maneiras. E aí o exercício pede, faça uma descrição tipo 1, depois faça uma descrição tipo 2. Só para explorar a intuição de vocês. Não sei se vocês percebem, mas a gente pode enxergar esses três segmentos de retas como gráficos de três funções diferentes. Primeira função é referente a esse segmento azul. A segunda função é referente a esse segmento que está em verde. E a terceira função é esse segmento amarelo. E aí, eu, sem querer, eu apaguei o... Pronto. Ó, o amarelo. O que nós vamos fazer agora é descrever cada um desses conjuntos. Vamos começar pelo azul. Vou deixar esse azul mais forte. A gente sabe que esse ponto aqui é o ponto 2, 2. Opa! Esse ponto é o 2, 2. Esse é o 0, 0. Esse é o 4, 0. Só para eu registrar as informações básicas. Eu quero descrever a equação dessa reta aqui. O que a gente faz? A gente vai usar a fórmula fundamental para descrever a equação da reta. É você colocar y igual a y0 mais m vezes x menos x0, aonde m, que é a inclinação da reta, é fazer y1 menos y0 dividido por x1 menos x0, aonde x0 e y0 é um ponto, isso, x0 e y0 é um ponto e x1 e y1 é outro ponto. Então a gente basicamente vai usar essa fórmula para descrever equações de reta. Então, pegando essa primeira reta, que eu vou chamar de reta A, vou chamar essa reta de reta A, reta B e reta C. Vamos começar pela reta A, antes de descrever nossa região por tipos. Como é que a gente descreve essa equação de reta? Y igual a... Quem vai ser o nosso x0 e y0? Como é qualquer um dos pontos da reta, eu vou tomar o nosso x0 e y0 como zero. Então, nesse caso, y igual a y0, que é igual a zero. M, que aí é y1 menos y0 dividido por x1 menos
x0, esse aqui é o nosso m, vezes x menos x0. No caso, como x0 é igual ao próprio x, vezes x. E isso implica que y é igual a 2 sobre 2, 1 vezes x, x. Então, a primeira reta que nós temos é a reta y igual a x. Vamos para a nossa segunda reta, reta B. Essa dá um pouquinho mais de trabalho, é bom que a gente vai praticar numericamente falando. Então, y igual a... Eu vou escolher o x0 e y0 como sendo esse ponto, mas eu poderia muito bem escolher o outro. Não tem problema nenhum. Então, o nosso y0 é igual a 0, vai colocar o 0 aqui, mais coeficiente angular da reta, então vamos lá. y1, o y de um ponto, menos o y do outro ponto, dividido por x de um ponto, menos o x do outro ponto. Sempre que você vai ter que estabelecer uma orientação. Se você quer que esse seja o primeiro e esse aqui seja o segundo, então você faz o y do primeiro menos o segundo. Na verdade, eu vou até trocar a ordem. Se você considera esse primeiro e esse segundo, aí você faz o y do segundo menos o primeiro, dividido pelo x do segundo menos x do primeiro. Porque variação a gente sempre pensa isso, né? Uma coisa final menos inicial dividido por algo final menos inicial. Então é basicamente isso. Você tem que respeitar a ordem. Então, a inclinação da reta vezes x menos o nosso x0 é igual a 4. Então, prosseguindo as contas, nós vamos ter y igual a 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes x menos 4. E isso implica que y é igual a menos x mais 4. Uma forma de verificar se realmente está batendo as informações é você trocar o x e y aqui. Se você trocou o x por 4, menos 4 mais 4 dá 0, então coincide com a coordenada y. E se você troca o x por 2, menos 2 mais 4 dá 2, então y é igual a 2. Então realmente esse ponto aqui faz parte do gráfico dessa função aqui. Então a gente destaca a segunda resposta. A equação C é bem tranquila, né? Porque não importa o valor de x, o y está dando sempre 0. Então, na equação C, vamos fazer essa brincadeira, né? Eu vou colocar aqui o x0 e y0 sendo a própria origem, então vai ficar y igual a y0 mais coeficiente da reta. Então, y de 1, ou seja, o y desse ponto menos o y do outro, dividido pelo x do ponto menos x do outro, vezes x menos x0. Só que aqui, como dá 0, percebe rapidamente que y é igual a 0. E pronto, nós temos a equação das três retas. Então, a gente pode fazer a análise com mais tranquilidade. Uma dúvida que a gente pode ter é mais fácil descrever essa região como tipo 1 ou tipo 2? Pensem um pouco aí. O que é mais fácil? Descrever como tipo 1, ou seja, você pintar na vertical, ou como tipo 2, pintar na horizontal? Eu vou dar a minha opinião, que é escrever como tipo 2. Por quê? Se você pintar na vertical, nessa faixa aqui, você está delimitando o seu domínio entre essa reta azul com a reta verde. Aí, ok. Entre a verde e azul, né? Verde, azul, verde, azul, verde, azul. Bateu nesse ponto. Ainda é verde, azul, só que aqui já muda para verde e amarelo. Então, existem valores de x que na hora que você faz a pintura vertical, você fica delimitado entre duas funções de fato, né? A função verde com a função azul. Só que, dependendo da região, você acaba mudando a sua análise. Ao invés de ser de verde para azul, de verde para amarelo. Dá para fazer essa pintura. Vou explicar isso para vocês como fazer essa descrição.
Mas se você fizer a pintura na horizontal, não importa em qual faixa da pintura você está. Você sempre ficará delimitado entre o azul e o amarelo. Então, vamos começar pelo tipo 2. Então, eu vou aproveitar, vou copiar e colar o meu desenho, poder facilitar a nossa solução. Inclusive, se vocês quiserem dar sugestões de melhoria da qualidade do curso, sintam-se inteiramente à vontade. Nós vamos descrever o nosso conjunto D, pode ser aqui no branco. Então, D é o conjunto dos pares x, y, tá ok. Eu vou pegar desenho na horizontal. Então, se eu vou pegar na horizontal, estou mantendo a coordenada y fixa, estou mudando x. Então, se você está mantendo a coordenada y fixa, isso quer dizer o quê? Que o x está entre uma função e outra. Se o x está entre uma função e outra, o y tem que estar entre uma constante e outra. Mas quais constantes? Então, a gente projeta aqui no y, no eixo y, para visualizar. Nesse caso, vai de 0 até 2. Então, o y varia de 0 a 2. E o x? O x varia entre a reta A e a reta B. Eu volto lá em cima para buscar a reta A. Então, a reta A aqui é y igual a x. Então, o x varia entre y menor ou igual a x menor ou igual a reta B. Reta B é menos x mais 4. Só que como eu quero o valor de x, eu tenho que isolar o x da expressão. Então, isolando rapidamente, aqui vai ficar menos 4. Depois multiplica aqui, x vai ser igual a 4 menos y. Só passar mais para cá e o y para cá. Também serve. Então, 4 menos y. Pronto. Então, seu conjunto D é o y varia de 0 até 2 e o x varia de y até 4 menos y. Então, agora vamos fazer a descrição do tipo 2, só que agora eu vou dividir em duas etapas. O que eu vou fazer para poder fazer a descrição mais precisa? Eu vou rachurar aqui ao meio. Eu sei que essa coordenada é igual a 2, porque esse ponto aqui, por definição, significa que você deu 2 passos para a direita e 2 passos para cima. Vou chamar essa região aqui de D1 e vou chamar essa região aqui de Marcelo. Quem entendeu a piada, pode colocar nos comentários para explicar para quem não entendeu. Mas eu vou dividir essa região D em D1 e Marcelo. Então, eu simplesmente vou dizer que D é igual a D1 união D2. E primeiro eu vou fazer a descrição de D1. D1 é o conjunto de todos os x, y, tá ok. Como aqui eu quero fazer uma pintura vertical, então eu tenho que fazer a pintura aqui. Ao fazer a pintura vertical, observe que a coordenada x se mantém constante, mas quem está variando é o y. Então, o y está sendo delimitado por duas funções. Logo, o x tem que ser delimitado por duas constantes. Nesse caso, o x está variando de 0 a 2. E o y está variando entre o verde e o azul. No caso, o y no verde quer dizer que é 0. E esse azul era a reta y igual a x. Não sei se vocês lembram lá. Mas esse é o D1. Agora o D2. D2 é o conjunto de todos os x, y. Tá o quê? O x agora varia de 2 a 4. E o y varia de 0, que é do verde, até o amarelo. Então eu tenho que voltar lá na equação amarela, porque eu já esqueci qual é a equação. Ok, y igual a menos x mais 4. E é o valor de y que eu quero analisar. Então eu coloco aqui menos x mais 4. Pronto. Com D1 união D2, D1
tem essa descrição, porque você fez essa pintura vertical. E o D2, você fez essa pintura vertical e chegou nessa região aqui. X variando de 2 até 4 e o Y variando de 0 até menos x mais 4. Eu espero que tenha ficado bem claro essa explicação, porque entender bem, descrever domínios mais gerais vai ser fundamental para calcularmos as integrais duplas. Então, espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.